Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais uma videoaula. E essa videoaula de hoje a gente vai estar falando sobre um tema também bastante importante na FIS, acho que eu tenho recorrentemente falado, e eu dou um pouco dessa importância porque habitualmente a parte de saúde do homem é negligenciada, né? Não só o aspecto da fisioterapia, mas de forma geral, né? E o próprio homem já começa fazendo isso, né? É uma questão de próprio autocuidado que já não existe. Então a gente vai falar sobre o tema de dor pélvica crônica masculina, um recorte bastante específico. A gente sabe que a aula ela se pretende a ser um mecanismo de sensibilização para vocês acerca do tema, né? Claro que em uma hora de aula a gente não pretende de forma alguma fazer qualquer nível de aprofundamento ou mesmo sanar qualquer questões aí de possibilidades terapêuticas, né? A gente não tem esse tempo hábil para poder falar sobre isso, mas normalmente, como é um tema muito negligenciado, ter esse acesso, né, e tornar consciente, né, o que vem a ser esses processos da dor pélvica crônica, por si só já acaba sendo um grande start para grandes possibilidades da fisioterapia. Então, é, façam um bom proveito da aula. Então, vamos lá. Bom, para começo de conversa, a gente precisa começar a entender alguns aspectos da dor pélvica crônica. A primeira é a cronicidade do quadro. Quando eu falo em cronicidade do quadro, eu estou trazendo outros aspectos que não são limitados aos aspectos orgânicos. E é aí que muitas vezes há um vacilo da fisioterapia nessa abordagem, né? A gente precisa entender que antes da dor pélvica, ela é dor crônica. E aí, para isso, exige um conhecimento da fisioterapia muito além da fisioterapia pélvica. Né? A gente sabe que o trabalho em dor é um trabalho que envolve neurociência, é um trabalho bastante profundo e traz técnicas para a gente até então acharia que poderiam ser técnicas meramente paliativas, né? Para os mais céticos, claro, né? A gente que trabalha no aspecto biopsicossocial, a gente sabe muitas vezes que algumas intervenções, por mais que não sejam intervenções referenciadas cientificamente, mas se tiver uma plausibilidade biológica e um entendimento, claro, que a plausibilidade biológica ela traz ao reconhecimento da fisiologia. Então, quando eu reconheço que algumas intervenções são baseadas em aspectos fisiológicos, eu sei que eu posso minimizar algumas questões. Por exemplo, o atendimento do paciente com dor pélvica crônica, a escuta qualificada, que a gente chamaria aqui, que é a atenção a esse paciente e deixá-lo falar, claro, margeando, né, uma anamnese de boa qualidade, né, fazendo uns caminhos adequados para a avaliação de um paciente dor. Isso faz com que esse paciente tenha 30% da queixa dele de dor pode ser reduzida pela sua intervenção durante a avaliação dele. Então isso coloca a gente num lugar muito além de meramente aplicadores de técnicas mecânicas, né? Nós somos formados para isso, a nossa formação ainda ela é massivamente para os aspectos técnicos, mas a gente não pode esquecer que a gente está muito além disso, até porque o que nos pauta como profissionais de trabalho não é a classificação da doença, e sim a classificação da funcionalidade do paciente. Isso por si só já traz aspectos aí que eu tenho que considerar milhões de coisas. Por exemplo, um paciente com dor pélvica crônica, dois pacientes, né? E ambos tendo o mesmo órgão-alvo, né? Por exemplo, a próstata, eles podem referenciar queixas e demandas completamente distintas. Um pode ter questões limitantes ou até mesmo incapacitantes, e o outro pode ter uma vida que funcione apesar do quadro de dor. Então, isso para a gente traz um olhar muito importante para saber aonde eu atuo, qual é a demanda que esse paciente está trazendo, né? E qual é a necessidade de eu reconhecer o aspecto da dor crônica, né? Nós da fisioterapia precisamos reconhecer que o nosso primeiro processo de trabalho com nossos pacientes é educação em saúde, né? Quando eu falo educação em saúde, estou falando educação em saúde em dor. Então, reconhecer esses aspectos, a neurociência da dor, como é que a dor se manifesta depois de uma vez instalada e em estado crônico, como é que eu vou manejar isso? Sabendo que muitas vezes os aspectos orgânicos podem acabar ficando secundários à manifestação da dor. Pois é, pode acontecer do paciente não ter nenhum quadro inflamatório vigente, né? E o quadro de dor está instalado na região, né?
Isso porque muitas vezes o cérebro ele se adapta ao funcionamento com dor. É como se houvesse uma aprendizagem de fato do seu próprio cérebro a passar a ficar, a funcionar com dor. A ponto de alguns pacientes dizerem, quando melhoram, falam assim: ah, Mauro, teve um dia que eu senti falta da dor. Porque é tão habitual ele acordar e dormir com um quadro de dor que quando ele não sente, aquela sensação que ele tem é muito clara de uma falta, porque é muito constante, né? Seja lá o que ele esteja fazendo, trabalhando, né, em lazer, em relações afetivas, em relações sexuais, esse quadro de dor vai estar manifesto de alguma forma, né? E o mais interessante é que uma coisa que é curiosa, né, que esse quadro de dor crônica pélvica, mais especificamente que a gente está tratando aqui, ele tende a ter uma remissão pelo menos durante o sono. Não é comum que os pacientes de dor pélvica crônica refiram desconfortos noturnos. Claro que eu não estou dizendo que é normal ou que é o mais frequente, mas isso é o mais encontrado entre os relatos do paciente, né? Isso por si só acaba ajudando pelo menos na qualidade do sono, né? A gente sabe que a qualidade do sono influencia diretamente no quadro de dor. Porque se eu libero menos endorfinas, eu vou ficar mais estressado. Se eu tenho um tempo de sono reduzido, eu fico mais estressado e libero aí toxinas relacionadas ao estresse, né, os hormônios do cortisol, por exemplo, que fazem com que o quadro de dor se expanda de uma forma para além do que o corpo está referindo, né? Então entra num quadro de estresse maior. E esse quadro de estresse, que é muito comum na dor pélvica crônica, ele é importante a gente manejar, né? Então, esse gerenciamento de estresse, ele é fundamental para a gente poder abordar o paciente como primeira ferramenta. E aí se você não tem a capacidade técnica de abordar esse paciente, fazer um gerenciamento de estresse, por exemplo, práticas como a hipnose, que é uma prática reconhecida pelo nosso Conselho Federal de Fisioterapia, por exemplo, ela pode ser aplicável para um quadro desse, né, porque é um quadro de início de abordagem desse paciente, e isso é muito interessante. Agora a questão é, você tem capacitação para isso? E o fato de não ter, quer dizer que você não vai lançar mão de ofertar isso ao paciente? O que a gente pode fazer é, se eu não sei, né, fazer essa abordagem, eu vou ter contatos, né, profissionais, né, pensando em rede de trabalho, em interdisciplinariedade, eu vou encaminhar esse paciente para outras formas de cuidado, além da intervenção fisioterapêutica, que por hora o que eu sei fazer é tal, né, é este ponto que eu sei abordar. Agora, esse gerenciamento pode ser de outras formas, como já sugeri para a própria porque isso pode ser abordado na fisioterapia sendo reconhecido pelo conselho, né? Por isso que eu falei da hipnose. Mas a própria yoga, por exemplo, a meditação, né? A meditação mais clássica, ou mesmo a atenção plena, né? A mindfulness, ela pode ajudar muito nesse processo, pode e ajuda, e diria que ela é fundamental nesse processo de restabelecimento de novos engramas cerebrais que não seja funcionante com a dor. Então, esse primeiro grande passo exige que nós olhemos para esse paciente de forma global, de forma biopsicossocial, tá bem? Então, pensando nisso, e aí trazendo os recortes específicos da dor pélvica crônica, né, a gente vai saber que esse órgão-alvo, por mais que possa ser um órgão-alvo urológico, a repercussão pode ser mais sistêmica, né? Ela pode estar, por exemplo, pode ser um órgão-alvo urológico e que repercuta no sistema gastrointestinal, por exemplo, né? Obviamente que a alteração da qualidade de vida é clara, não tem ninguém que tenha dor constantemente, mesmo que essa dor seja esporádica ao longo do dia, não tem como essa pessoa não ter a qualidade de vida afetada em algum ponto, né? Então, são fatores importantes, porque esse manejo do estresse, ele vai manejar a qualidade de vida do paciente, que vai repercutir positivamente nesses hormônios, nessa fase estressora, que tem esses hormônios aí que liberam mais estresse, que favorecem esse ciclo de estresse, liberando aí mais toxinas para o corpo, né? Mais radicais livres, liberando mais adrenalina, que são fatores bastante estressores para o corpo, né? Então, esse gerenciamento de estresse, e aqui poderia lançar mão também, por exemplo, do paciente fazer uma psicoterapia. Mas aí eu indicaria uma psicoterapia um pouco mais com recorte específico, né? É importante a gente dar esse recorte da dor crônica, senão acaba sendo uma psicoterapia que pode ser muito longa e o paciente está com anseios, né, de melhora mais rápida. A gente sabe que a terapia cognitivo-comportamental, por exemplo, pode ser uma das intervenções favoráveis para esse paciente, e a gente ter o suporte da psicologia seria fundamental, além, claro, do suporte da medicina, que muitas vezes o paciente vai tender a chegar do médico, por mais que isso aconteça também de outras formas, uma vez que nós somos profissionais de primeira linha, então o paciente pode chegar sim diretamente a nós, tá?
É claro que a gente vai precisar ter todo um histórico, e é uma característica desse paciente ter esse histórico muito bem detalhado, né? Ele tem um itinerário terapêutico longuíssimo, é um paciente que passa normalmente anos e anos com dor. Então ele sabe contar todo o relato, ele tem todo o histórico de exame, que inclusive é uma característica desse paciente ter essa tendência a uma certa fixação por organização, né? Isso inclusive pode trazer uma certa rigidez de forma de funcionar, que pode inclusive ciclar no quadro de dor. Então, mais do que nunca, a psicoterapia pode ser um grande fator positivo nessa abordagem, né? Bom, por definição, e aí a gente precisa começar a entender mais uma vez, né? Vocês podem observar que nas aulas eu sempre tendo a dizer que quando eu uso uma definição, eu posso fazer inclusive intervenções a partir disso, né? Então, para cada definição, para cada referência de literatura que eu uso para definir o que eu estou abordando, isso pode fazer com que a minha abordagem terapêutica seja diferente. Tá? Então, sempre se pautem nas definições que vocês desejem se pautar, para que vocês consigam delinear a intervenção de vocês e até mesmo a avaliação inicial. Tá? Isso é um fator muito importante que exige aí um conhecimento teórico da fisioterapia. Né? Então, a dor pélvica crônica, né, como o próprio nome já disse, manifesta de forma crônica ou persistente percebida em estruturas relacionadas à pelve do homem e da mulher, né? Geralmente está associada a consequências cognitivas, comportamentais, sexuais e emocionais negativas, assim como sintomas sugestivos de trato urinário inferior, disfunção sexual, alterações intestinais, do assoalho pélvico e disfunções ginecológicas. Isso quando eu estou falando do grande guarda-chuva, que é a dor pélvica crônica. Então, vocês viram que eu posso delinear isso por vários caminhos, né? Uma definição muito ampla. E aí o que é interessante a gente pensar que essas associações, por exemplo, com o assoalho pélvico, é aí onde a gente vai atuar. Porque a gente não vai atuar, por exemplo, num órgão-alvo, né? Claro que poderia ter intervenções para quem tem técnicas e habilidades para isso, né? Como o trabalho somatosensorial, né? As manipulações viscerais, que poderiam chegar a ter algum ajuste de acordo com o conhecimento técnico que eu não sou a pessoa que domino. Mas, de forma geral, nós, fisioterapeutas, não temos muito essa intervenção sobre o órgão que dói, no caso aí pensando nos órgãos pélvicos, e aqui trazendo um recorte mais especialmente aos órgãos pélvicos masculinos, tá? Ainda falando dessa definição, né, essa dor, né, no caso da dor não aceptiva, ela deve ser documentada, essa cronicidade, essa persistência, por um período de 6 meses. Isso é um pouco delicado porque a gente às vezes pode, por exemplo, negligenciar a queixa do paciente por ele não ter um curso de dor por 6 meses. Isso acho que, sinceramente, na clínica, né, na abordagem clínica, o tempo, no sentido de, tem menos tempo que 6 meses, eu posso dizer que é crônico ou não, isso é uma coisa que não vem muito ao caso, porque o paciente está na sua frente e está te demandando cuidado, né? Então, eu acho que essa caracterização é interessante, porque isso vai alçar a novos conhecimentos, como eu falei para vocês, né, de aspectos cerebrais relacionados à dor, né, que deixa de ser meramente dos órgãos pélvicos, mas a gente pode, claro, e deve intervir da forma mais precoce possível, porém, a gente vai observar, né, para quem já trabalha ou para quem está começando a trabalhar na área, que é muito comum que os pacientes de dor pélvica crônica cursem, como eu já falei, com anos de quadro de dor. Muito raramente eles vão chegar com um quadro de dor inicial para a gente de alguns meses de desenvolvimento. Isso é muito difícil de acontecer, mas pode acontecer, tá? E esse caráter crônico, a gente vai ver o que isso cicla lá na frente, né? E o quanto isso repercute exatamente no assoalho pélvico. Então, o quanto o caráter crônico, ele repercute negativamente no assoalho pélvico, justamente por esse ciclo da dor crônica, né? É interessante a gente pensar que essa dor ela precisa ser estratificada, né? Eu preciso reconhecer essa dor de várias formas, né? Eu não sei se está no slide anterior, eu não observei muito bem, mas isso vem do guideline da Associação Europeia de Urologia. Então isso tem um recorte um tanto bastante específico. Eu quis botar de forma abrangente, porque mesmo sendo um quadro de dor que afete o sistema urológico, eu vou saber que as repercussões podem estar em outros sistemas também, tá? Então a gente vai ter que entender sobre essa questão da cronicidade da dor,
gente vai ter que entender se ela tem uma relação com alguma doença específica, né? Isso é uma coisa importantíssima da gente reconhecer, porque a gente pode encontrar pacientes que iniciam um quadro de dor pélvica crônica, por exemplo, após um quadro de infecção, né? Como, por exemplo, um quadro de uma infecção sexualmente transmissível por clamídia, por exemplo, né? Isso é uma coisa que pode acontecer. E aí o que é interessante é entender essa associação com alguma enfermidade, com alguma doença, né? E aí para a fisioterapia atuar, a gente tem que entender que esse quadro, principalmente se for um quadro infeccioso, ele tem que ter um quadro debelado, né? A gente não tem como atuar como fisioterapeuta na vigência de quadros infecciosos. Então a gente na verdade faz uma intervenção que ela é secundária ao gerenciamento desse quadro infeccioso inicial, tá? Caso seja ele que leve essa dor. Porém, também tem a síndrome da dor pélvica. A síndrome da dor pélvica, na verdade, ela vai ser caracterizada com um conjunto de sinais e sintomas. Então, eu não vou identificar nenhum órgão-alvo, mas eu vou identificar os sinais de manifestação desse quadro na pelve. Tá? Então, isso é um fator aí bastante importante e relevante para a gente poder reconhecer da onde vem. Né? Se tem um órgão-alvo associado a uma doença de base, né? Um quadro infeccioso, ou se é um quadro sindrômico, ou seja, eu não consigo elencar de onde surgiu o quadro, mas ele é um quadro que está aí estabelecido sindromicamente. Né? Então a gente vai entender que pode ter a queixa, ou a demanda, ou a referência, ela pode ser em sistemas distintos, como sistemas urológicos, sistema gastrointestinal, ela pode ser de estrutura nervosa, pensando especialmente aí de nervo periférico, ela pode ser de sistema sexual, ela pode ter relacionadas a questões da psicologia, psicológico e músculo esquelético, tá? O que é curioso é que independente, isso é muito interessante que a gente vai abordar, especialmente o quadro sindrômico, que muitas vezes é esse o quadro que o fisioterapeuta vai abordar, que isso vai estar tudo junto, né? A manifestação sintomática, justamente por isso é um quadro sindrômico, ele vai estar, essas manifestações vão estar conjuntas. Claro que elas não vão ser todas como estão sendo elencadas, como por exemplo, um paciente com uma queixa de dor prostática, por exemplo, que pode ser diagnosticado como prostatite, ele obrigatoriamente ele tem dor na bexiga, ele obrigatoriamente ele tem dor escrotal, ele obrigatoriamente vai ter dor em região anal, ele vai ter alterações necessariamente com relação à prática sexual? Nem sempre. Tá? Então, não quer dizer que a dor em um sistema, em um órgão desse sistema, reverbere de forma generalizada, pegando todos esses órgãos e sistemas. Não é por aí que a gente vai caminhar, mas é muito comum que cruze algumas coisas com a outra, até porque o assoalho pélvico ele perpassa por todos esses sistemas e órgãos, né, pélvicos, e vai ter essas repercussões em menor ou em maior escala nessas regiões distintas, tá? Então, como eu já falei, se a gente vai pensar do órgão-alvo, né? Eu vou estar falando, e aí eu não estou pensando, quando eu falo órgão-alvo, eu não estou falando tão especificamente de um quadro sindrômico, né? Estou falando aí já de uma doença associada, perdão, uma doença estabelecida, né? Por mais que seja sempre muito, eu não vou dizer questionável, mas carente de maiores investigações. Porque muitas vezes o próprio paciente fica insatisfeito com o diagnóstico dado pelo médico, porque é um diagnóstico que não o ajuda a se tratar, né? Então a gente, na verdade, todo diagnóstico, lembra que toda a nossa avaliação, ela é para que a gente consiga ter um melhor desfecho para o paciente. Então não adianta eu diagnosticar o paciente se eu não consigo ofertar o melhor desfecho, nem que seja que o melhor desfecho para mim seja encaminhá-lo a um outro profissional. Isso já é um desfecho, né? Isso já é um plano terapêutico, né? Isso é uma coisa muito importante a gente poder pensar, né? Então pensando nesses órgãos-alvo, a gente vai ter então a próstata, a próstata habitualmente a gente vai estar denominadamente encontrando a prostatite. A bexiga não é um quadro muito frequente para os homens, né? A síndrome da bexiga dolorosa ou a bexiga intersticial, né? Síndrome da bexiga dolorosa que tem sido utilizado mais hoje, né? É um quadro que não é muito frequente nos homens, curiosamente, né? Então, mas é um quadro bastante complexo, né? Ele tem uma repercussão bastante complexa aí, e são dores bem específicas, né? Mas eu falaria de clínica, né? Falando da minha experiência clínica, que é
um viés e uma coisa muito restrita à minha vivência, né? Isso não é uma coisa que eu posso extrapolar para vocês, mas eu vejo muito raramente homens com quadro de dor vesical, né? No caso, a síndrome da dor da bexiga dolorosa, tá? Mas claro que pode acontecer. A dor em região escrotal, eu preciso entender aí topograficamente, né? Essa região escrotal que vai envolver o escroto por si só, pode envolver o testículo e pode envolver o epidídimo. Então isso é muito interessante porque, apesar de eu falar região escrotal, o paciente pode ter referências diferenciadas, inclusive nutrição nervosa de fatores diferenciados, como por exemplo, a gente vai saber que o testículo ele tem uma mobilização por uma musculatura que é inervada por plexo lombar, já o escroto inervado por plexo sacral. Então, aonde tiver o quadro de dor, isso pode trazer, por exemplo, uma observação de avaliar o sistema nervoso periférico, entendendo se é a nível sacral ou se é a nível lombar, tá? A dor também, falando em topografia, né, em região peniana, e aí eu posso ter uma dor especificamente no pênis, como eu posso ter uma dor em região uretral, que são coisas distintas, tá? Então, fazer essa diferenciação já traz um olhar diferente, a gente chamaria isso de uma uretrite, caso seja uma referência mais específica em região uretral, tá? E a dor pós-vasectomia, que ela tende a ser autolimitada, né? Eu não vejo com muita frequência esses pacientes se manterem em dor por muito tempo, né? Eles tendem a ter um quadro de dor que normalmente é autolimitada. Isso não quer dizer que seja tudo bem, porque ele está sentindo dor durante um período, né? Mas é uma dor que tem um certo tempo de curso, né? E também não tem uma frequência tão alta, bem baixa a frequência disso acontecer após a cirurgia de vasectomia, né? Alterações gastrointestinais, né? Então pode ter a síndrome do intestino irritável, dor anal crônica intermitente, né? Que a gente chamaria da proctalgia fugaz. Então essas manifestações, confesso que não são muito frequentes com nossos pacientes de disfunções urológicas, não são muito frequentes, tá? Nervo periférico, é sempre importante a gente poder considerar a alteração de nervo periférico, por quê? O estímulo noceptivo, ele é via sistema nervoso. Então não tem como eu desconsiderar o pudendo, né? Eu não estou falando necessariamente de uma síndrome da neuralgia do pudendo, tá? Eu não estou dizendo exatamente desse quadro. Mas eu não tenho como não considerar que há uma influência da função nervosa no quadro de dor, né? Então, isso é um fator bastante importante, sempre ser considerado, tal qual a gente vai ver já fazendo um certo pulo, indo lá para a questão musculoesquelética, da mesma forma que considerar as articulações sacroiliacas e do pubis, por exemplo, né, elas que dão, né, essa estabilidade estática da pelve, vamos dizer assim, uma vez que são articulações hipomóveis, né, o próprio pubis e a articulação sacroiliaca, mas isso não quer dizer que não haja algumas alterações nessa região por quadro de uma aferência dessa dor. Né? Então, esse nervo periférico, no caso o pudendo, ele pode sim entrar em um certo grau de sofrimento, que pode fazer uma comunicação para o plexo sacral de forma inadequada, né? E isso pode interferir nessa estabilidade lombopélvica, pensando na região sacroiliaca mais especificamente, da mesma forma que vai interferir na função muscular, né? E aqui eu estaria falando que a gente não tem como pensar em dor não pensando em postura antálgica, em postura protetiva, né? Então, se eu tenho uma dor, a minha tendência corporal é usar posições, usar posturas corporais para evitar que esse quadro de dor se dissemine mais ou piore. Por mais que muitas vezes isso não seja efetivo, é o mecanismo que o nosso corpo age para poder atuar e muitas vezes isso à frente pode ser um fator que ajude a ciclar a dor, porque o corpo se adapta a essa postura antálgica, que é uma postura meramente, né, adaptativa, mas devido ao caráter crônico, ele pode passar, por exemplo, a ter uma marcha claudicante e isso gerar outras alterações em outros segmentos corporais para além da pelve, né? Então esse olhar e essa avaliação global eles são bastante importantes de serem considerados aí, né? Isso é um fator muito importante para a gente poder considerar, né? As estruturas que estão circunvizinhas e adjacentes à pelve, né? E aí, voltando para não ser nem um pouco negligente, porque a gente não pode negligenciar os aspectos sexuais, alguns pacientes acabam referindo também dor durante a prática sexual, né? É uma coisa que
A gente acha que é uma coisa mais frequente para os homens, perdão, para as mulheres, né? Não à toa a gente chamaria do termo dispareunia, e a própria ciência médica quase que tolhiu o homem, né, de ser diagnosticado com uma dispareunia, né? Quando atribuiu o termo dor geniturinária penetração, né? Dor pélvica geniturinária penetração. Então, quando isso começou a ser instituído, a gente poderia pensar que o homem não teria dispareunia, mas o homem também tem, né? Então isso é uma coisa que a gente precisa ficar bastante atento. E nem sempre o que a literatura traz, a gente precisa tomar aquilo como sendo uma verdade absoluta, porque a ciência, né, ela, por mais que nesse momento ela traga tais dados, no momentos futuros esses dados podem ser contestados. Então a gente tem que se pautar, óbvio, no que tem na literatura e na plausibilidade biológica, mas eu não posso esquecer de ter um olhar sempre muito crítico a esses estudos ou a esses apontamentos, como é o caso da dispareunia, quando foi atribuído quase como uma causa a uma coisa exclusivamente feminina e de penetração exclusivamente vaginal, né? Então, são fatores importantes a se pensar, né? E para a gente não esquecer, né, voltando à questão da dor musculoesquelética, pensando no COX, tá? Isso é um outro fator importante de se pensar. A coxidina, ela é muito, muito negligenciada, não só pela fisioterapia pélvica, porque acho que talvez não saiba nem como é que começa nessa abordagem, mas a própria fisioterapia ortopédica, que teoricamente seria quem abordaria os distúrbios da coluna, acabam também não conseguindo olhar adequadamente porque envolve o assoalho pélvico, né? Então, são características bem distintas, né? Da dor lombar, por exemplo, né? A coxidina, ela tem características mais específicas com repercussões em assoalho pélvico, né? Pensando topograficamente, né, e alguns outros aspectos, né, de início da dor, de progressão da dor e de gatilho da dor, são fatores importantes que a gente precisa pensar, né, se esse início ele é agudo, se ele é crônico, se essa progressão ela é esporádica, cíclica ou contínua. O fato de ser esporádica, né, não deixa de ser uma dor crônica, tá? Então, esse paciente tem uma dor sazonal, tem uma dor que não seja limitante ou incapacitante, não desinstitui de ser uma dor crônica. Então, é importante a gente estar sempre considerando esse relato do paciente, porque a característica da dor é importante, porque ela pode ter caminhos diferenciados, né? E entender também sobre esses gatilhos, né? Se são gatilhos esporádicos, né? Perdão, espontâneos, ou se são gatilhos provocados, né? Os provocados podem ser provocados por movimento, ele pode ser provocado por estresse, situações estressoras, né? Habitualmente vem muito daí, né? E tem aqueles pacientes que têm um quadro de dor que se instala, né? Começa e ele refere o quadro de dor teoricamente não fazendo nenhum cruzamento com uma história de vida, né? Uma dor que começa e não tem nenhuma intersecção com alguma circunstância vital, né? Então são fatores aí importantes de se pensar, né? O tipo de dor, então uma dor mais clássica, é uma dor em queimação, é uma dor em pontada, é uma dor em choque, né? A gente diferenciar isso é importante para poder saber quais caminhos terapêuticos a gente pode tomar com esse paciente, né? Os sintomas associados desse paciente, então a gente está falando aqui de sintomas que vão ser também multissistêmicos, né? Mas a gente pode ter recortes específicos para sistemas e órgãos específicos, né? Como eu já falei, devido à alteração de assoalho pélvico, eu acabo fazendo alterações funcionais em sistema gastrointestinal, sistema sexual, né? E miccional, né? Isso é uma coisa, é uma repercussão funcional ao quadro de dor, né? Porque o órgão por si a gente não vai fazer uma intervenção nele. Mas mesmo assim, quais são os sintomas que são frequentes para esse paciente, né? Pensando nas questões urológicas, então são sintomas relacionados que podem ser tanto sintomas de enchimento quanto sintomas de esvaziamento, né? No caso, então, pode ser frequência urinária aumentada, pode ser uma noctúria, pode ser uma hesitação, pode ser um fluxo disfuncional, pode ser uma urgência, pode ser uma incontinência. Esse quadro misto, né, existe uma certa mistura de fato entre os sintomas.
eu não conseguiria apontar para vocês uma certa prevalência, mas são sintomas bastante frequentes, né? Você pensar, a noctúria nem tanto, mas a frequência tende a fazer alteração, o fluxo é muito incomum da gente poder encontrar, a urgência, né? Ela está associada diretamente ao aumento da frequência, né? Raramente eu tenho aumento de frequência se eu não tenho urgência associada. E no caso da incontinência, falando do homem, é muito raro que isso aconteça devido ao quadro de dor, tá? Mas a gente não pode descartar que é uma coisa possível de acontecer, tá? Alterações gastrointestinais, né? Que pode ser constipação intestinal, a diarreia, o inchaço, e isso aí pode ser do próprio intestino irritável, por exemplo, que ele pode ir do 8 a 80, né? Então ele pode ir desde a diarreia até a constipação intestinal. Esse inchaço abdominal, a urgência e até mesmo às vezes a incontinência. Como eu falei para vocês, são aspectos funcionalmente que não estão presentes em paciente com queixas urológicas, tá? Ele vai ter uma queixa da região anorretal e às vezes pode apresentar no máximo uma alteração de evacuação, né? Uma coisa mais final devido ao excesso de tensão no assoalho pélvico, tá? O trato todo, como um todo, habitualmente ele não está muito afetado quando há uma queixa urológica, tá bem? Os aspectos neurológicos, então alterações de percepção, né, de sensação, as disestesias, as hiperestesias, a alodínia, a hiperalgesia, né? Esse paciente ele tende a ter uma característica de hipervalorização, né? Não é que não tem um quadro de dor importante, mas ele, por ser hipervigilante, que é uma característica comum da dor crônica, né? A hipervigilância, ele acaba fazendo com que aquela dor, que poderia ser só uma coisa que estivesse num limiar mais baixo, ele pode acabar fazendo com que fique num limiar muito, muito mais alto, de percepção, obviamente, né? Devido a essa hiperalgesia, né? Então, esse paciente traz junto com essa hipervigilância uma certa percepção, uma certa relação com o catastrofismo, né? Onde essa hipersensação, essa hiperalgesia gera repercussões catastróficas para ele, né? Então ele hipervaloriza também as repercussões, não que não sejam de fato limitantes, incapacitantes. Eu não estou querendo dizer para a gente não valorizar a intensidade da queixa do paciente, mas entender que são características comuns desse paciente apresentar quadro de catastrofismo, né, e de hipervigilância. Isso são fatores muito comuns que, inclusive, ajudam a ciclar o quadro de dor. Por isso, mais uma vez, aquele slide lá no início, quando eu falei do gerenciamento do estresse, ele acaba sendo importante, né? São fatores muito importantes relacionados aqui, por exemplo, num quadro de dor provocada, né? Então, eu acabo conseguindo, por um mecanismo de funcionamento emocional, fazer com que a dor fique mais presente, perceptível, né? Até mesmo a intensidade mais aumentada para esse paciente, né? Então, são fatores importantes de serem trabalhados, porque isso vai dizer muito dos fatores de intervenção de gerenciamento de estresse que eu falei para vocês lá logo no início da aula, tá? As alterações da função sexual, né? O paciente ele tende a apresentar com uma certa insatisfação sexual, ele vai apresentar um quadro que pode apresentar dor durante a penetração ou dor antes da penetração, pode ser antes, durante ou após. Então, são características bem diferenciadas. E as topografias podem ser distintas. Ele pode apresentar, por exemplo, um quadro de dor, que vai ser um quadro de dor a nível uretral, por exemplo. Então, a dor uretral ela costuma ter uma presença pós-ejaculatória, por exemplo, né? A dor pré-coital, né, antes da relação, ela tem uma relação mais com disfunção de assoalho pélvico, né? Então, essa topografia da dor, isso ajuda a gente a entender um pouquinho aonde está sendo caracterizado esse quadro, em que região está sendo mais afetada, né? A gente sabe que medicações influenciam nesse aspecto também, né? Então, existe aí tratamentos, por exemplo, quando a gente está usando o paciente com dor crônica, não é incomum que ele faça uso de antidepressivo, né? Existem alguns tricíclicos que são utilizados para o tratamento da dor. E isso pode afetar por si só já a própria qualidade de vida do paciente, né? A gente sabe que boa parte das medicações antidepressivas, elas tendem a influenciar negativamente a libido. E aí acaba entrando num ciclo de evitação maior, né?
O comportamento da dor, né, da função. Então, se tem uma questão relacionada à fasciculação, se tem uma fibrilação dessa musculatura, né? Se tem uma alteração funcional, né? Comportamento funcional, e os aspectos cutâneos, né? Mudanças tróficas e mudanças sensoriais. As mudanças sensoriais elas estão muito frequentes na alodínia, né? Que não é uma coisa tão comum encontrada na dor pélvica crônica masculina, né? A gente poderia até pensar, vislumbrar, por exemplo, a vulvodínia como sendo uma espécie de alodínia, né? Mas aqui para o homem a gente não caracterizaria algo muito parecido, não. Bom, pensando nessas síndromes dolorosas, né, eu vou ter que entender que elas vão apresentar em regiões específicas, né? Então eu vou ter uma síndrome. Por que eu estou falando de síndrome dolorosa? Porque a gente está falando que muitas vezes, uma coisa importante a gente entender, que isso vai ser falado nos próximos slides, que eu já estou desconsiderando doenças de base ou quadros infecciosos associados. Então, quando eu já elevo ao quadro sindrômico, eu já estou considerando não haver quadro de doença estabelecido ou mesmo um quadro infeccioso estabelecido. Ou, se for estabelecido, já foi tratado, tá? Esse quadro infeccioso. Tá? Então, a gente vai ter as alterações prostáticas, a mais comum e popular conhecida aí é a prostatite. Na verdade, boa parte da dor pélvica crônica ela tem um diagnóstico de prostatite, mesmo não conseguindo ser claramente identificada como tal, mas ela tem uma tendência a ter esse diagnóstico, né? A dor ela pode ser referida em região prostática, mas ela pode ser uma dor proveniente de uma alteração muscular, por exemplo. Mas isso aí é a fisioterapia que faria um bom diagnóstico, né? O diagnóstico médico ele vai acabar passando um pouco mais por aí, né? Então ela vai ser uma dor episódica, persistente ou recorrente, que consequentemente reproduza pela palpação da próstata. Eu diria que uma das poucas circunstâncias onde o fisioterapeuta precisa palpar a próstata do paciente seria para uma inspeção de um quadro de dor. Porém, é uma palpação muito delicada de se propor logo no início da intervenção, na avaliação, no seu primeiro contato, porque esse paciente tem dor em assoalho pélvico, esse paciente tem dor pélvica, esse paciente tem dor anal muito frequentemente, e mobilizar essa região como primeira proposta, eu não sei se é algo que o paciente vai se vincular com facilidade a você. Ele pode, inclusive, ter um certo estranhamento, né? Não só pela questão da região do toque, na região anal, mas porque é algo que vai causar dor para ele, né? Por mais que seja uma avaliação, e muitos podem entender positivamente. Mas eu tendo a fazer essas avaliações intracavitárias no momento mais secundário, onde o paciente tem um quadro de dor um pouco menor, né? Pensando aí na síndrome miofacial, e eu consigo acessar melhor a região, então eu estou reduzindo aí a carga nociceptiva para esse paciente, né? Então, como eu falei para vocês, não há infecção comprovada ou outra patologia local óbvia, frequentemente associada a problemas cognitivos, comportamentais, sexuais ou consequências emocionais, como a gente viu lá na frente quando falava das síndromes da dor pélvica crônica, né? Bem como sintomas sugestivos do trato urinário inferior e disfunção sexual também que pode estar apresentando. Então, pensando aí, o que eu poderia elencar seria aí uma prostatite, que habitualmente seria ela que englobaria essa síndrome da dor prostática, tá? A síndrome da dor, que eu diria que topograficamente eu estaria falando da região escrotal, mas eu tenho que fazer uma diferenciação em que lugar é de fato, né? Se é o escroto, que é a pele, se é o testículo, né? Que que a gente chamaria vulgarmente aí dos ovos, né? Os ovinhos, ou se for o epidídimo, que é a estrutura mais maleável que tem ali em cima da região do testículo, né? E aí são dores manifestas em lugares diferentes, né? Isso vai requerer que a gente olhe de forma diferenciada. Habitualmente, por exemplo, isso a gente vai chamar de orquialgia, né? Mas essa orquialgia ela precisa ter uma diferenciação para saber aonde essa dor está sendo mais manifesta, né? Se ela é só a nível da pele escrotal, né? Se ela é só a nível testicular, ou se ela é nível de epidídimo, ou ela engloba toda essa circunstância, né? Toda essa região. E aí é importante a gente poder pensar nisso aí também. Mais uma vez, né, ela vai estar envolvida com outros fatores aí interessantes e também não está relacionada a quadros infecciosos. Mas a mais que a gente chamaria, que poderia chamar, então seria a orquialgia, né, que é a dor testicular ou dor escrotal.
Pensando aí na região do pênis, né? Então, pensando na região do pênis, eu posso ter uma dor que ela é no corpo do pênis, né? E eu posso ter uma dor que ela é especificamente uretral. Isso também traz aspectos diferenciados, tá? Então, é importante a gente considerar também esses aspectos diferenciados para poder pensar sobre isso, né? Vale a gente ficar atento, né? Porque quando eu estou falando de dor uretral, eu estou chamando isso de uma uretrite, muitas vezes, né? Lembrando sempre que todos os quadros sindrômicos, eles não são associados a situações relacionadas a quadros infecciosos ou outras doenças vigentes, tá? Isso é uma coisa importante para a gente poder salientar, né? E entender como é que é essa manifestação dolorosa quando está sendo na região do pênis por um todo, né, nessa dor peniana, ou se ela está sendo uma dor referida na região uretral, mais especificamente. E aí vamos entender, né, essa aproximação da dor pélvica crônica para a dor miofacial, e aí isso instaura, né, justamente a síndrome da dor pélvica crônica. Então, a dor pélvica crônica ela pode ser simplesmente uma forma de mialgia, então é uma dor muscular, e aí seria já um quadro sindrômico, né? Quando eu falo de uma dor inespecífica muscular, eu já traria um quadro sindrômico associado, porque habitualmente a dor pélvica crônica ela exige uma certa caracterização de órgão ou sistema afetado, né? Mas quando eu trago essa perspectiva da dor pélvica crônica como uma coisa relacionada a uma dor muscular, eu já vou estar caracterizando ela como uma dor miofacial e começo a caminhar para o pensamento de um quadro sindrômico também. E aí o que é interessante é que todos aqueles quadros, esses três quadros que a gente acabou de ver agora, prostático, peniano e escrotal, todos eles repercutem em dor miofacial. Então isso é importante porque nós, fisioterapeutas, iremos atuar exatamente na alteração ocorrida do quadro doloroso desses órgãos e sistemas, né? E aí por quê? Eu falei lá também mais atrás que a gente tem uma relação de postura antálgica, né? Então essa postura protetiva de contração da pelve, ela vai gerar esse quadro de hiperatividade muscular e vai levar essas alterações a nível miofacial. Então a gente não pode deixar nunca de olhar para essa perspectiva. Então as intervenções elas tendem a ser por esse caminho. O que eu só chamaria atenção é para a gente ter muito cuidado quando eu vou pensar em intervenções terapêuticas. A gente vai falar isso já já, porque a gente ainda está muito recente, né? Por exemplo, a comprovação da terapia manual, né? Isso já é reconhecido pelos guidelines, por exemplo, mas tem vindo um certo movimento atual de uso de instrumentalização para abordagem miofacial, né? E tem que ter muito cuidado porque nem na desportiva há um consenso sobre a indicação ou não indicação da instrumentalização para poder fazer abordagens miofaciais. Tá? Então, muito cuidado, porque a assoalho pélvico é uma região que tem uma função bem distinta. Ela não se caracterizaria como um bíceps, como um trapézio, como uma lombar ou como um quadríceps. Então, a implicação de força ou a necessidade de um instrumento para manipular é um pouco diferente. Se eu quero manipular um quadríceps, ele é enorme, exige um pouco mais de intenção e até de força do próprio fisioterapeuta em alguns casos, né? Se bem que eu não sou muito uma pessoa que trabalha com demanda de carga do fisioterapeuta, né? Eu trabalho numa perspectiva muito ergonômica que repercute numa funcionalidade, inclusive, mais adequada para mim, como fisioterapeuta, e de uma boa resposta também para o paciente, né? Mas é importante a gente poder ficar atento a isso aí e saber que o assoalho pélvico tem repercussões distintas, é um músculo pequeno, eu consigo abordar ele de forma, né, digital e pensar em abordagem intracavitária, usando alguns artifícios para abordar e manejar aspectos miofaciais, eu acho um pouco delicado. Imagina você manejando por dentro da sua bochecha com algum instrumento para mobilizar a dor, em vez de, por exemplo, fazer um alongamento ou uma mobilização feita com os dedos, que é totalmente possível e se assemelha muito com a intervenção intracavitária pélvica. Então, muito cuidado quando a gente está pensando nessas abordagens e em técnicas que não têm reconhecimento ainda, nem respaldo e nem plausibilidade biológica, viu? Que é uma coisa que muita gente usa como recurso. E nesse caso, a própria literatura discute justamente a indicação ou não, porque a plausibilidade biológica não é clara e, na verdade, ela fala inclusive contra. Né? Quem trabalha aí nesses aspectos mais faciais certamente já
faciais no sentido científico, tá? Não só de meramente abordagem e instrumentalização, tá? Certamente vai ver que a abordagem tem uma tendência a ser muito mais manual do que como recursos mais abrasivos, diria assim, tá bem? Como eu falei para vocês, a prostatite é a mais clássica, muitas vezes é um diagnóstico presumido, né? Ou, muitas vezes o médico não dá esse diagnóstico fechado porque ele não sabe, é um diagnóstico inespecífico, né? Então ele acaba caracterizando como prostatite. A sobrecarga muscular repetida ou crônica pode gerar esses pontos gatilhos, né? Então é importante saber, e lembrando mais uma vez, a questão da postura antálgica, né? Claro que quando a gente está falando dos aspectos da urologia, a urologia não vai falar em postura antálgica como fala na ortopedia, mas nós, fisioterapeutas, que trabalhamos com função, sabemos o quanto isso é importante. Então, quando eu estou falando em descarga de dor, em alteração muscular por conta disso, estou falando em postura antálgica pélvica. Né? Lembra que eu falei quando ela entra em caráter crônico, ela pode ajudar a ciclar o próprio quadro de dor por si, e aí a dor pode até deixar de ser pontualmente onde o paciente começou a sentir e passa a ser uma dor mais difusa pélvica, né? Então é um quadro importante a gente poder pensar nesse caso, né? Os aspectos mais específicos da região musculoesquelética, já que eu estou falando em questões miofaciais, eu diria para vocês que majoritariamente todas as dores pélvicas crônicas elas vão trazer aspectos miofaciais envolvidos, porque a postura antálgica ela é um fator protetivo do ser humano, né? E é ela que muitas vezes faz ciclar esse quadro de dor e de espasmo, né? E de contratura da pelve, né? Em posição de proteção, que geralmente é uma posição de antiversão. Então isso é uma coisa muito importante para a gente poder pensar e nunca esquecer, né? Então a gente já reconhece, né, que uma revista como a Neurology, né, ela já fala sobre os aspectos musculoesqueléticos, então a urologia por si só já começa a entender que as repercussões são para além dos órgãos-alvo, né? Então eu tenho repercussões musculares, eu tenho repercussões articulares, eu tenho repercussões ligamentares, né? Eu posso ter repercussões em grupamentos musculares maior, como por exemplo dor em região de glúteo, nem sempre tudo se resume a uma dor dentro do assoalho pélvico ou mesmo em região perineal. Então entender isso é muito importante e saber que, inclusive, musculaturas do quadril podem estar envolvidas, como, por exemplo, o obturador interno, que sempre está acometido porque ele está justaposto ao levantador do ânus, né? São músculos intimamente relacionados. Então, raramente uma alteração não vai estar associada a outro, né? Essa disfunção de um músculo acaba gerando uma disfunção do outro e vice-versa, devido a essa conexão facial que tem entre eles, né? As alterações de Cox, como já trouxe para vocês, né? É importantíssimo a gente poder pensar, porque, claro que essa dor ela pode ser devido a um trauma do Cox, né? Mas habitualmente a gente não vai tratar esse trauma agudo, mas esse trauma que esse paciente veio, né? Teve agudo e que se cronificou, ele começou com uma dor do cóccix e começa a ter repercussões no próprio assoalho pélvico, inclusive tendo desconforto durante a relação sexual, durante a evacuação, que são bastante frequentes, alterações às vezes mais a nível de região ano-retal, né? Como eu já falei para vocês, articulações, ligamentos em região óssea, né? Eu diria que articular é o mais frequente, a gente pode observar, e região ligamentar às vezes pode acontecer, especialmente em região sacroiliaca, também é importante a gente observar, às vezes a gente observa que uma avaliação de mobilidade ali, por mais que a gente saiba que exista micromovimento, a gente sabe que esse mesmo micromovimento pode estar restrito ou alterado, isso geralmente tem um pouco dessa relação com esses ligamentos e, claro, da própria articulação sacroiliaca por si, né? E aí a gente pensando agora, né, numa possível proposta terapêutica, né, que eu já falei para vocês dos pontos gatilhos, né, a gente já vem falando um pouquinho, delineando para esse caminho, a gente vai entender um pouco melhor sobre esse caminho do ponto gatilho aqui. Primeira coisa que eu preciso entender, por que eu preciso pensar no ponto gatilho? Porque, mais uma vez, ele é desencadeado, muitas vezes, por uma questão protetiva do próprio corpo, né? E aí depois, o próprio corpo depois começa a retroalimentar esse fator protetivo. E ele retroalimenta pela postura e retroalimenta por fatores emocionais, né? Então a gente vê que esse estresse, então a própria dor por si só é um fator estressor. Eu posso botar outros fatores estressores aqui, mas a própria dor por si só, ela já é um fator estressor. Então esse quadro estressor, ele vai gerar uma contração muscular. Essa contração muscular
ela vai gerar o aumento da atividade neurológica, então geralmente vai haver uma tendência a uma certa alteração de tonicidade, né, dessa musculatura. Essa alteração de tonicidade tem uma tendência a uma hipertonicidade, uma hiperatividade, né, dessa estrutura, que vai gerar diminuição do fluxo sanguíneo, né? Então vai ter um aumento de produção de toxinas local, né? Gerando o quadro de dor, que volta mais uma vez a gerar mais estresse, que mais uma vez gera contração muscular e esse ciclo não cessa. E aí olha o quanto é interessante, porque eu como fisioterapeuta, eu posso atuar em vários aspectos, né? Eu posso atuar, por exemplo, como eu falei no gerenciamento de estresse, eu posso atuar como no gerenciamento de estresse desse paciente e eu já começar a cortar um pouco esse ciclo dele. Isso é um fator super importante para começar, porque você vê ali que é um quadro super importante, né, de se compreender e intervir nele, uma vez que ele faz rodar o ciclo. Então, se eu não faço gerenciamento de estresse, esse ciclo vai tender sempre a querer rodar, né? Mas eu posso atuar na contratura muscular, por exemplo, quando eu estou falando mais especificamente agora para vocês, dos pontos gatilhos. E aí meu objetivo agora é de mostrar de uma forma muito simples, né? Como eu já falei para vocês, uma videoaula com esse tempo não pretende fazer com que vocês saiam daqui com qualquer nível de experiência maior do que o conhecimento de uma sensibilização provido por uma aula com o tempo que a gente está se propondo a fazer aqui. Mas é importante que vocês já vão conhecer que existem topografias de pontos gatilhos que devem ser avaliadas e que já trazem uma boa resposta de intervenção para o paciente, tá? Então a gente vai ver que esses pontos gatilhos, eles podem ser a nível perineal, né? Então, e aí uma coisa que eu já diria, a gente precisa começar a reconhecer um pouco mais esse assoalho pélvico masculino, né? E começar a guardar esse desenho, né, meio tridimensional ou mesmo numa lâmina, numa prancha, e começar a guardar um pouco isso para que eu consiga reproduzir quando eu olhar, né? Eu normalmente não sou essa pessoa que fica pensando nesse mapa, né? Eu vou, na verdade, eu vou avaliar a estrutura, eu vou avaliar esse assoalho pélvico todo, eu vou avaliar a região lombopélvica, eu vou avaliar glúteo, vou avaliar a região crural, eu vou avaliar a região de baixo ventre. Então, naturalmente, eu vou identificar esses pontos, né? Mas se você gosta de ter algo um pouco mais esquematizado, isso pode te ajudar, seria você pensar que tem um pouco de algo referenciado nesse sentido. O que é interessante pensar, e aí eu diria só mais especificamente nesse ponto mais aqui abaixo, né, na região coxígea, isso é o ligamento ono-coxígeo, né? Ele é bem frequente dele estar alterado, viu? Eu não chama, eu não elencaria uma dor a nível miofacial, né? É uma dor mais a nível ligamentar, mais frequentemente presente ali, tá? Agora, se eu expandir essa palpação para outras regiões mais profundas e mais amplas, eu vou pegar estruturas musculares, tá? Mas bem ali onde está aquele pontinho, eu já chamaria isso aqui de uma alteração mais a nível ligamentar, que é o ligamento ono-coxígeo. O demais seria pensar o músculo bulbo esponjoso, né, que é esse músculo aqui do meio, muito frequente de estar presente quando o paciente apresenta, por exemplo, síndromes miofaciais com repercussões miccionais. É muito comum que o bulbo esponjoso esteja alterado, a sua tonicidade, né? Escavernoso também relacionado com paciente com quadro de dor, que refere mais dor durante a prática sexual. Então, nem sempre todos referem, mas a dor durante a prática sexual pode ter um pouco mais de relação com essa dor dessa região, até porque é por ali que passa o pudendo, né? O canal do pudendo, o canal de Alcock, ele é ali. Então, será que essa dor é justamente do músculo, é do canal de Alcock sendo pressionado e esse nervo pode estar em sofrimento ali dentro quando eu pressiono? Então, são fatores importantes para a gente poder se pensar aí, tá bem? E aí, de uma forma muito mais simples, também passando para você outras possibilidades de avaliação. Então, quando eu quero intervir, claro que a gente está vendo aqui um assoalho pélvico feminino, mas a palpação aqui é indiferente, eu posso palpar inclusive por fora, tá? Quando eu estou falando dessa palpação de músculo do esfíncter anal, levantador do ânus e coxígeo, eu posso palpar por fora, mas aí o por fora seria mais em região perianal, tá? Seria uma palpação mais a nível profundo em região perianal, porque essa região tem uma boa mobilidade. A gente palpa em movimento cefálico com muita facilidade e são facilmente identificáveis e habitualmente a referência de dor em região paracoxígea, tá?
Esses mesmos pontos gatilho, você vê que como é interessante, né? Um ponto gatilho de adutor, ele vai referir em dor intracavitária. Ele pode referir em dor exatamente em região de ampola retal, né? Então, às vezes o paciente refere a dor e aí quando você vai ver e palpa aqui por fora em assoalho pélvico não tem grandes achados, mas ele pode ter, por exemplo, um quadro de alteração miofacial de adutor magno que está muito relacionado a uma alteração de dinâmica pélvica. Então, muita atenção, que não é só correção de ponto gatilhos, se a gente estaria fazendo um mero trabalho de massoterapia, e esse não é o nosso papel. Né? A gente não estudou fisioterapia por 5 anos, não nos especializamos, não fazemos cursos para termos uma intervenção meramente tecnicista. Né? Estou falando, dando todo o valor à nossa área e, claro, dando o valor né, que tem que ser dado a uma intervenção da massoterapia. Mas eu preciso ter um raciocínio um pouco mais globalizado e entender que geralmente a alteração de adutor ela está relacionada a uma alteração da dinâmica entre o pubis, né, em disfunções da articulação do pubis, habitualmente alterações de glúteo médio que levam a um balanço pélvico alterado. Então, a gente vai intervir com esses pontos gatilhos, mas sendo melhor essa mecânica pélvica, eu posso ajudar a ciclar esse quadro de dor. Então, muita atenção a pensar só meramente liberar ponto de gatilho, mas o que eu estou ofertando aqui para vocês é que é uma opção bastante considerável e aplicável e reconhecida a ser trabalhada. Tá? O piriforme, nosso tão famoso aí, um rotador interno, né? É super frequente encontrar esse quadro de dor, né? Esse tem uma tendência a irradiar mais externamente, né? Não só ficar em região de glúteo, mas pegar a região posterior de coxa. O obturador interno, né? Aqui a palpação está vista de forma interna, né? Então você precisaria, de acordo com o que está sendo mostrado aqui, seria uma avaliação mais interna, mas também é possível fazer uma avaliação de forma externa, da mesma forma que a gente avalia o levantador do ânus, colocando a mão entre o isco e região perianal e mobilizando, né, a nível cefálico, porque aquela região tem uma grande mobilidade ali, né? Aquela região ali não é rígida como o centro tendino do períneo, né? Ela é um pouco mais frouxa, porque ali já, na verdade, você tem acesso à camada média de assoalho pélvico, então tem profundidade, né? A outra região ali de centro tendíneo, aquilo ali é períneo. Quando eu palpo em região perianal, já estou pegando a nível, né, claro que de forma indireta, mas estou palpando já a nível de algumas estruturas de nível médio do assoalho pélvico, né? Então pode ser palpado também por fora, só vai requerer que você tenha conhecimento da técnica dessa palpação, claro. O oblíquo também é interessante porque ele traz dor em região genital, né, especificamente em região escrotal, muito frequente, né, região de baixo ventre, então é muito frequente que isso aconteça. Então, avaliar os oblíquos sempre é muito importante, especialmente para pacientes que trazem quadro de orquialgia, né. É sempre bom fazer essa avaliação porque pode ser uma dor referida no testículo, porém originada em oblíquo, em região de oblíquo, tá? E os tender points, né? Tender points é importante a gente saber que tender points são pontos sensíveis, né? São pontos que têm uma certa hiperalgesia, mas não são pontos que irradiam, né? A característica do ponto gatilho é uma dor que tem uma tendência a irradiar, né? O tender point ele não tem essa característica, né? Ele tem uma sensibilidade maior. Então essa diferenciação é super importante a gente poder reconhecer para justamente ajudar nessa investigação, né? Então, mais uma vez, né, os achados aí da literatura apontam uma possibilidade de um certo mapa para isso poder ser investigado, mas como fisioterapeuta e curioso, né, e a gente tem um papel investigativo na avaliação, eu não preciso me restringir só aos pontos. Mas se isso é uma coisa que te ajuda, né, a sistematizar, lança a mão disso que isso pode te ajudar a criar isso de uma forma um pouco mais estratificada e facilitada, né? Eu vou avaliando de uma forma bastante global, região abdômeno, lombo, pélvica e de quadril é uma região que nada passa por mim por ali, porque eu estou investigando nos mínimos caminhos ali possíveis para saber se tem alguma alteração. Então a gente acaba identificando esses pontos aí também, que seriam aí no caso os tender points, tá? Esses tender points aqui mais visíveis aqui em cima, né, esses três aqui primeiros, eles são muito frequentes de serem comprometimento do músculo piramidal, tá? E aí o músculo piramidal ele tende a ter alterações associadas ao levantador do ânus, porque a inserção do levantador do ânus, uma das inserções, é em região retropúbica. E o piramidal está exatamente em região
de fixação do pubis, né, do abdômen no pubis, né? Então, é muito comum que essas alterações suprapúbicas tenham uma hiperconexão com alterações de assoalho pélvico e vice-versa. Por isso que muitas vezes pacientes com pubalgia podem apresentar inicialmente alterações reconhecidas como sendo só a nível abdominal e de coxa, mas quando você vai investigar assoalho pélvico também tem alterações porque existe a conexão entre adutor e essa musculatura abdominal também aí na região de baixo ventre, né? E é isso. Muito obrigado. Vale salientar para vocês que a literatura ela reconhece a gente nesse lugar. Os guidelines que vocês viram lá na referência, se vocês buscarem pelo guideline, vocês vão encontrar que nós somos primeira linha nesse tratamento. E eles apontam mais claramente, porque é uma coisa bastante estudada, sobre a intervenção nos pontos gatilhos. E habitualmente eles trazem justamente a digitopressão, né? Não trazem nenhuma instrumentalização de liberação de ponto gatilho do assoalho pélvico, tá bem? Então, qualquer dúvida, consultem aí o material que foi colocado no rodapé. Esse, na verdade, talvez tenha algumas literaturas que ficavam em cima, mas está disponível para vocês aí poderem procurar. E se informarem mais, né? Esse processo de conhecimento é importante que seja bastante ativo, né? A aula vocês estão aqui de certa forma recebendo um conteúdo e é importante que a partir de agora vocês comecem a construir essa fixação desse conhecimento, buscando por outras fontes de conhecimento também, como por exemplo a literatura científica. Tudo bem? Espero que tenham aproveitado bastante a aula. Boa sorte e boa aula quando vier para a próxima.